Aqui, Paulo Adames, da Amismo, com, com o meu amigo da coletividade de ESG, Walter Nunes. Além de toda a sua experiência, o que me cativa nele é que ele sempre prega o senso de educação. Walter, por gentileza, se apresente, tá? Temos boas conversas para fazer hoje. Olá, Paulo, que privilégio estar falando contigo. Também foi uma satisfação ter te encontrado nos nossos cursos que a gente faz de aperfeiçoamento da nossa carreira profissional e também com a tua experiência aí na tua região, que isso é muito importante. Mas eu sou o Walter Nunes, né? Eu sou biólogo de formação e tenho capacitação na área de gerenciamento de riscos, trabalho nessa área desde 1984, né? Eu fui bombeiro profissional na época e segui essa vivência de gestão de riscos. Eu me formei em biologia também, lá em 1984, e a partir daí fiz vários cursos de aperfeiçoamento na área de saúde e segurança ocupacional, meio ambiente. Então, EHS é a minha área de atuação. E nesta área, eu estou há mais de 30 anos. Então, eu trabalho em empresas de grande porte, né, multinacionais, que já possuem também no seu DNA todo este aparato voltado para a gestão de risco e cultura de risco dentro da sua organização. Então, inclusive, é muito bacana quando a gente vai visitar uma organização desta, que você tem um colaborador fazendo uma atividade operacional e ele tem senso de risco, né? Claro que por trás de todo esse trabalho dentro dessa organização, você tem profissionais qualificados, preparados, né, para desenvolver esse trabalho. Então, não é só ser um gestor de risco, um conhecedor de risco, né? E isso fez com que também na década de 80 eu fizesse pedagogia, tá? Me voltasse para a área educacional. Então, além de conhecer a área técnica, né, fazer vistoria, auditorias, mas também trabalhar na educação, porque não adianta eu ter identificado um risco, e um risco importante, e ter um plano de ação estruturado, se eu não consigo colocar em prática esse plano de ação. E esse plano de ação é colocado em prática pelas pessoas. Então, ao longo da minha carreira profissional, eu sempre procurei me qualificar e continuo me qualificando, tanto que estávamos fazendo um treinamento de ESG, eu e você, fizemos uma turma de gestão, depois foi feito uma turma de gestão de risco, né, pelo nosso grande professor Ruth, tá, um dos grandes especialistas desse país, informador de opinião e tem muito conhecimento, tanto nacional quanto internacional, tá? Além de outros colegas que nós encontramos também gabaritados para essa área, né, que trabalham aí em plataformas de petróleo, indústrias petroquímicas, setor elétrico, setor automotivo, a área hospitalar, a área do agronegócio. Realmente a gente tem um grupo de troca interessante e eu tenho o privilégio também de trabalhar nessas várias áreas, pois eu trabalho já há mais de 20 anos com consultoria e mentoria. Então, esse é um pouco da história do Walter. Não, eu só queria dizer assim, você falou da minha experiência, eu me espelho na tua, porque você tem uma bagagem e me parece assim, já vou fazer a provocação do tema que nós vamos falar hoje, que à medida que nós nos conhecemos, nós aumentamos a nossa cultura, porque eu captei coisas de você e você captou coisas minhas, né? E isso se completa e nos mantém na humildade e nos leva a continuar fazendo a transparência com o apoio da coletividade que nós estamos fazendo num grupo sensacional que nós formamos aí, né? Então, quando eu falo isso aí, para ti vai ser muito fácil, não é nem provocação, é cultura, mitigação, que tem a ver com risco, e reposição, que é recompor, né? Nós deixar nossa Terra, nosso planeta Terra, numa situação mais abundante que nós recebemos, né? Perfeito, Paulo. Eu acho que ao longo da carreira profissional, nós encontramos muitas pessoas, né? São profissionais qualificados e estão constantemente se qualificando, tá? Eu tenho entidades profissionais aí que eu sou associado, eu participo há 30 e poucos anos, quase 40 anos, né? Eu entrei lá, eu era um menino, né? E hoje eu sou um senhor de cabeça branca e eu continuo fazendo meus treinamentos de qualificação, continuo fazendo troca com pessoas que têm experiência, porque isso melhora a nossa cultura. Eu sempre falo que a gente tem as ondas. Lá nos anos 80, nós tínhamos uma onda, né? A gente cuidava dos negócios de uma certa forma, tá?
a gente não tinha, talvez, Perfeito. todos os pilares dentro da governança como a gente tem hoje. Depois dos anos 90, tá? O grande mote foi, a gente tem que trabalhar na educação. Eu acho que as indústrias, elas se despertaram para a educação. Então, nós começamos a ter uma grande transformação dentro das indústrias e também essa qualificação com os profissionais no sentido de estarem preparados para treinar, capacitar e conscientizar. Quer dizer, essa trilha da educação é que vai contribuir para que a gente possa ter uma cultura dentro da nossa organização e ela de forma continuada. Então, assim também é a nossa experiência profissional. No momento que eu mantenho este contato com os profissionais, a gente faz os nossos fóruns de debate, o nosso grupo de estudo, nós vamos aprimorando o nosso conhecimento e colocando isso em prática, né? E veja que de 2000 para cá, o quanto isto foi aprimorado. Posso pegar um outro exemplo, né? Vamos pegar assim, para quem nós trabalhamos? Nós trabalhamos para empresários, né? Mas qualquer empresário? Não, nós temos assim empresários que já se despertaram para que eles realmente precisam identificar os riscos do negócio, eles precisam mitigar esses riscos, porque eles estão colocando o seu dinheiro lá e eles não querem ter surpresas desagradáveis em relação ao seu dinheiro, tá? E eu me coloco no meio deles. O Brasil já é muito difícil para você empreender, tá? E aí eu sou um empreendedor e eu, em vez de deixar o dinheiro lá no banco, dormindo, sossegadinho, me dando meus rendimentos, tá? Não, eu sou um empreendedor, eu quero gerar emprego e renda, eu quero movimentar a economia e eu quero ter rentabilidade desse dinheiro, né? O momento que esse negócio ele passa pela uma surpresa, imagina assim, um incêndio, uma explosão, né? Acidentes fatais que podem ferir muito a reputação do negócio, tá? Isso com certeza vai comprometer um investimento, né? Vai ser necessário colocar mais dinheiro para resolver esse problema. E muitas vezes a empresa não tem esse dinheiro no caixa disponível. Então ela precisa ir para o mercado financeiro para repor esse dinheiro, tá? Quem paga a conta? É o investidor que não recebe o retorno qual ele tinha uma expectativa. Quando eu tenho um empresário que ainda não está com a cabeça voltada para isso, para a proteção do seu capital, e essa é a grande sacada do ESG, ESG a gente Perfeito. tem que entender, a gente tem que entender que ESG não é desenvolvimento sustentável, muita gente está confundindo isso no mercado, tá? ESG é, sim, uma ferramenta poderosa, tá? Que tem método, metodologia de trabalho para proteger o capital. Então, gestão de riscos socioambientais, tá? É o grande guarda-chuva, é saber fazer um diagnóstico, ter um profissional qualificado para fazer esse diagnóstico, para a gente saber aonde a gente está pisando, saber Deixa eu, identificar os riscos, tá? deixa eu dar só um case aqui para ti continuar falando, tá? Apareceu no meu celular agora, nesse momento, que uma instituição financeira muito forte do Brasil levou uma multa de 70 milhões por causa de questão de gestão com funcionários. Eu não vou dizer nem o que é, tá? Mas o que eu quero dizer assim, na medida que o Banco Central está dizendo que é para os bancos apurarem seus apetites de risco, tu veja a dificuldade os próprios bancos eles estão tendo que cobrar dos outros, mas tem que se adaptar também, tá? Então, os riscos aumentaram, né? Trabalho escravo, questão racial, questão de apoio às mulheres, LGPD, né? Uma organização, né, por si só, olha só, a organização é formada por pessoas, né? E nós temos lá uma diversidade de pessoas. E essas pessoas, pensando de forma diferente, vêm de cultura diferente, né? Então, se não tiver um regramento, as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa, tá? Então, tem coisas que se fazer, atitudes que se tinha no passado, que com a evolução da humanidade, né, e isso está evoluindo muito rápido, hoje não é mais aceitável, tá? Hoje, assédio dentro de uma organização, ela é crime. E uma empresa, ela pode ser comprometida com isso, tá? E isso pode ferir a reputação. E eu posso deixar de vender no mercado
quando uma notícia dessa chega no mercado. Então, esses temas, eu considero eles como temas estratégicos. Então, a gente fala assim de assédio, a gente fala de trabalho escravo, tá? Assim como nós temos, por exemplo, incêndio, vendaval, né, que é a questão das mudanças climáticas. Tem uma série de questões que são, às vezes levanta-se lá 300 riscos dentro da organização no mapeamento. Mas com certeza não são 300 que são estratégicos, porque é aquilo, né, que a gente já conhece, que a gente vem debatendo, inclusive no nosso grupo de estudo há muito tempo. Se eu cortar o dedinho, eu não paro a organização, tá? Eu posso parar um posto de trabalho para fazer uma investigação. Eu vou tratar do acidente, tá? Vou fazer os reparos necessários, as ações corretivas, tá? E ele vai voltar à operação. Agora, dependendo do incidente, né, o sinistro, que pode parar uma organização, aí eu afeto o capital direto. Por quê? Porque eu parei de produzir, mas eu continuo com a conta para pagar. Eu tenho os colaboradores para pagar, eu tenho toda essa ação emergencial que está acontecendo para conter o sinistro, que custa dinheiro. E depois eu tenho a continuidade do negócio, que eu vou precisar de novo botar dinheiro para ter a continuidade do negócio. Então, é muito simples. A gente, principalmente a equipe estratégica da organização, que é formada pelo CEO, pelos gerentes, diretores, lideranças dentro da organização, elas precisam estar, sim, muito bem treinadas para ter senso de risco. E aí, quando a gente fala em treinamento, tem muita gente no mercado fazendo treinamento, mas nós precisamos de pessoas gabaritadas para dar esse treinamento. Pessoas que tenham vivência, que saibam caminhar dentro da organização e ter o que nós chamamos de visão de águia. Saber identificar os riscos, saber contextualizar e trazer isso para uma linguagem que essas pessoas possam entender. E a gente vai para uma caminhada, tá, muito interessante, que é rumo a uma formação de uma cultura organizacional, e aí sim, isto vai nos levar em 5, 6, 10 anos, depende do tamanho da organização, para uma perenidade do negócio. Que é isso que o empresário quer. Se eu sou empresário, eu estou sentado na minha cadeira e se eu não consigo enxergar isso acontecendo e de forma dinâmica na minha organização, eu vou ficar preocupado. Será que é aqui que eu tenho que botar meu dinheiro? Ou será que eu estou no lugar errado? Né? Então, eu preciso confiar na minha organização. E essa organização é feita por pessoas. E essas pessoas precisam estar qualificadas para desempenhar, né, as suas funções. Então, eu preciso saber o seguinte: se eu tenho lá um contador, ele tem que saber o que está fazendo, né? Quando fechar o exercício do balanço, tem que estar pronto. Porque senão a empresa pode receber uma multa, daqui a pouco eu posso ser impedido de fazer uma operação, né? A pessoa do jurídico tem que saber como fazer os devidos cuidados da empresa. E quando essa empresa ela nos permite, a nós profissionais, tá, formar o comitê gestor, e aí sim nós treinar esse comitê gestor, nós vamos asfaltar o caminho dessa empresa. Né? Porque, Paulo, eu acho que com a estrada que a gente já rodou, a quilometragem que a gente tem dos mais diversos negócios, com certeza, eu posso dizer, e você também, nós podemos ajudar empresários que têm a mente aberta e que nos permite entrar dentro da sua organização com todas as cláusulas de sigilo que a gente assume para treinar e qualificar o seu pessoal. Me permita te ajudar. Teve um grande mestre na metade da minha vida que disse assim: você periodicamente tem que olhar teu negócio de fora para dentro. Exato. E acho que é isso que nós temos, pela bagagem que nós passamos, por tudo que você viu, que não sei o quê, tu olhar, trazer o empresário, ó, vamos olhar aqui, ó, tá aqui a situação, tu quer seguir a jornada para evitar, ou para melhorar, ou para se fortalecer, ou para dar longevidade na tua empresa, mas tá aqui a receita, tá aqui o princípio.
E aí vamos fazer o comprometimento dos stakeholders internos e externos, né? Exatamente. E isso que você abordou é tão interessante que é bem perceptível, assim, quando você entra numa organização, que você tem um corpo diretivo, gerencial e de coordenação, tá? E que normalmente a empresa tem baixo turnover, tá? As pessoas ficam muito tempo dentro dessa organização. E se a organização não tem uma política de estar oxigenando a cabeça dessas pessoas, tá? E realmente esses riscos começam a ficar imperceptíveis. Tá? Então é necessário se fazer essa sacudida dentro da empresa para que haja essa oxigenação. Porém, não é, eu vou fazer um seminário. Não, um seminário de gerenciamento de riscos, trabalhar ESG e os seus pilares, ele deve ser planejado. Tá? E, preferencialmente, eu gosto muito, quando faço esse trabalho, eu normalmente faço uma visita técnica na empresa. Eu entrevisto pessoas, eu converso, eu entendo do negócio para fazer um trabalho bem direcionado. E isso tem sido, assim, a causa e efeito do sucesso do meu trabalho. Então, não é à toa que eu estou há algumas décadas trabalhando na área, tá? E continuo trabalhando na área. Primeiro, gosto, tenho conhecimento técnico, mas eu tenho o meu método de trabalho, que eu acho que funciona, tá? E normalmente eu consigo, ao longo de um prazo, entrar dentro de uma organização e tirar uma foto, e quando eu estou saindo da organização, que eu deixei essas pessoas apropriadas do conhecimento, tá? Eu consigo deixar essa organização com uma outra foto bem melhorada em relação ao que eu deixei. Tá? A gente preparou essa organização. E depois é uma manutenção. O pessoal já está com a mente aberta, já está entendendo o que tem que fazer, sabe fazer a caminhada. Agora, risco é dinâmico, né? Não é porque eu fiz todo esse trabalho que todos os riscos estão gerenciados. Tá? Riscos novos vão surgindo, máquinas vão mudando de lugar, pessoas vão sendo trocadas, o clima vai mudando. Né? Só verificar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tanto é que nós íamos gravar na quarta-feira passada, tu não pôde, porque tu houve um volume, então a natureza está mostrando que também está reverberando, se não mudar, né? E aí os riscos, como tu disse, se não trouxer a pensar, trazer para fora, esses riscos às vezes batem na... Como queria que aproveitasse, já até para não te interromper, que você contasse aquela mitigação que você me escreveu, que fez, e que evitou o risco, chegou no assoalho lá. Tá? Exatamente. Paulo, foi muito interessante. E aí, olha só o quanto valeu o trabalho desenvolvido nessa empresa, tá? Na realidade, quando começou todo o nosso problema do ciclone extratropical, isso começou para nós aqui muito forte às 11 horas da noite, de quinta para sexta-feira, e em questão de 2 horas, nós tivemos 250 milímetros de chuva. Tá? Então, por exemplo, pessoas foram pegas de surpresa em casa e não conseguiram nem fugir, tiveram que subir para cima de telhado, fugir. Nós, pela primeira, olha, já é a terceira ou quarta enchente assim que eu pego, tá, no meu ciclo de vida, né? Trabalhei em todas elas. Em 1983 eu era bombeiro militar, então eu trabalhei muito forte naquela enchente, tive um aprendizado muito grande, mas nessa agora foi algo assim que eu nunca tinha visto. O volume de água que caiu, ela subiu muito rápido, aonde nunca foi água. Então, tem um caso assim que eu fui ajudar, inclusive, e isso acabou sendo resgatado pelos bombeiros com helicóptero, porque não teve como as pessoas sair. Elas foram pegas surpresa, né? Quando acordaram, a água estava batendo na cama, foram correr, quase se afogando, foram para a casa da frente, subiram para o sobrado e a água chegou lá em menos de 2 horas. E perderam tudo. Mas o mais interessante dessa história que eu vou contar é que logo que terminou a primeira leva da enchente, um empresário que eu atendo há bastante tempo, que ele está muito mais próximo aqui da capital, quer dizer, as águas descendo e poderiam pegar ele, tá? Eu fui para a empresa dele na sexta-feira da tarde. E aí, chegando na empresa dele, eu dei uma volta, assim, não só dentro dos muros da empresa. Nós pegamos um carro e andamos na volta da empresa, tipo, vamos ver como é que está a 500 metros daqui.
e eu visualizei que tinha água. E eu já, por já ter feito uma vistoria há um tempo atrás, cara, eu não me lembro de ter vindo água aqui. Aí eu disse para ele, cara, eu acho que em 2 dias essa água vai estar dentro da tua fábrica. E ele falou assim, para mim, capaz, Walter, acho que não. Olha, acho que vai. Vamos fazer uma coisa, tá? Voltamos à fábrica, eu improvisei uma régua através de uma ripa, né? Em situações emergenciais, você tem que aprender a fazer improviso. E eu pintei, tipo assim, a cada 10 centímetros eu fiz um risco. E eu peguei um colaborador da fábrica que ele me emprestou, e eu fiquei lá durante 5 horas. Eu disse assim, cara, de hora em hora você vai me medir essa água. Cada hora que ele ia lá, ele me trazia mais 10 centímetros de água, tá? Então a água estava subindo e a gente já sabia que essa água toda da serra ainda estava descendo. Então, nós tínhamos aí 2 dias para as águas subirem e atingirem a fábrica. O que a gente fez? Tá? Eu logo acionei com ele para que ficasse disponibilizada a brigada de emergência, que a gente fizesse o desligamento dos principais equipamentos, por exemplo, o cara tem injetora plástica, tá? Um equipamento caríssimo, então nós tiramos o motor, montamos uma barricada, coloquei uma bomba de sapo, e tudo que pudesse impactar no alagamento, a gente foi tirando ou subindo. Tipo, eu tinha lá um container de combustível para o gerador. Sobe, paletiza e sobe. Porque a água não ia chegar com força ali. Nós ia começar a subir a água dentro da fábrica pelo nível de água que estava na região. Tá? Começamos a preparar. Nós passamos a noite começamos a trabalhar sexta-feira de tarde, passamos a noite trabalhando num regime de força-tarefa, tá? Eu estava coordenando todo esse trabalho. Chegamos às 6 horas da manhã de sábado, a água já estava encostando na fábrica, tá? Com tudo arrumadinho, tudo preparado. Meio-dia, nós estávamos com 10 centímetros de água dentro da fábrica. O que aconteceu? A gente se preparou, teve prejuízo, nós não tivemos prejuízo material, o que nós tivemos foi sujeira que veio de fora com a água para dentro da fábrica, não tivemos perda de matéria-primas e insumos, porque a gente subiu tudo, tá? Se preparou para aquele evento, e depois, então, quando a água baixou, lá na segunda-feira, meio-dia, a gente entrou de mangueira lavando a fábrica, limpando, tá? E a gente não teve nem necessidade de fazer nenhum comunicado para órgãos, porque a gente não teve assim, tipo, o container de óleo derramou porque a enchente virou. Não tivemos nenhum problema, tivemos sucesso. Mas isso só foi possível porque esse empresário, que a gente vem fazendo já um trabalho há 2 anos, tá? Ele estava com a mente aberta. Embora ele fez aquela pergunta para mim, mas será, Walter? Eu disse para ele, olha, eu estou monitorando, eu estou fazendo a minha continha de padeiro aqui e a água vai chegar. Se continuar nessa velocidade, a gente vai ter água aqui. Essa é a diferença. Em contrapartida, na mesma nossa região, e eu vou falar isso porque isso é público, saiu no jornal, tá? Uma fábrica de pão, que o cara fechou as portas e foi para casa, ele perdeu tudo, ele perdeu a fábrica, tá? Estavam todos os produtos dele espalhados na rua. Isso é só para mostrar a diferença de um empresário que foi treinado, capacitado e conscientizado sobre riscos, é aquele que bota dinheiro no negócio, mas não sabe o que é risco. Tá? Ele perdeu tudo, quer dizer, o cara perdeu uns 2 milhões na fábrica dele. E aí, como que isso de você? Será que ele se recupera? Eu acho que isso é mais um case que entra para a minha história profissional de eu posso passar aqui, com certeza, à noite falando com você e eu vou ter vários relatos. Mas eu quero um case. Eu quero um case de revitalização agora, que é aquele que tu me contou da situação da água de uma cidade. Hein? Quando a gente está trabalhando com essa questão de risco, né, nós temos que ter uma coisa muito clara. Tá? Primeiro, uma organização que ela trabalha com, primeiro, o diagnóstico, né, ela tem que ter um profissional qualificado que saiba fazer esse trabalho. Ele tem que ter metodologia para esse trabalho, conhecer, tá? Eu trabalho com métodos como o Bupai, como o RASOP, né? Principalmente na área petroquímica e na área de petróleo aí, e energia, a gente trabalha muito com o RASOP, tá? Mas são metodologias internacionalmente conhecidas. Formar o comitê, né? Que a gente forma um comitê,
que é um comitê que vai aprender as coisas para que saiba tomar decisões e essas responsabilidades ficarem descentralizadas. Tá? Isso é muito importante. Com o tempo, essa organização ela vai formando essa cultura. Tá? E ela formando essa cultura, todos os colaboradores, top-down, vão cuidar desse negócio, porque eles vão entender a importância do investimento. Quer dizer, se eu estou trabalhando aqui, eu consigo colocar em prática as minhas atividades atuais, tá? E tenho todo esse cuidado, é porque alguém entende que isso aqui é importante para que eu possa dar o resultado que ele espera. Tá? Então, essa cultura organizacional, que vai ter a carinha dessa empresa, ela vai colaborar para que este empresário, ou estes empresários, ou este grupo de investidor, tá, tenha perenidade no seu negócio e tenha rentabilidade. Porque ninguém vai trocar dinheiro. Eu boto dinheiro aqui, recebo aqui, sem rentabilidade. Não, nós estamos num país capitalista. Tá? A rentabilidade faz parte do negócio. Entendeu? Tanto que se tu tem um dinheirinho, tu quer aplicar para não perder, porque senão a inflação come e você perde o seu dinheiro. Tá? A gente pode ter um pensamento pequeno, mas eu posso ter um pensamento sistêmico de todo o processo. Essa questão da revitalização da água, tá, é interessante porque quando você vai fazer um tratamento para fazer uma água servida, tá, é importante você fazer uma gestão de risco de tudo que pode impactar nos arredores, que pode poluir essa água e comprometer o tratamento. Então, nesta cidade se fez um trabalho, né, nessa cultura, com todas as partes interessadas, envolvidas, para que toda a comunidade ela passasse a enxergar aquela água como um bem natural, o qual as pessoas vão ser servidas e passassem a cuidar. Então, esse é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido, né, dentro dessa área que é uma área importante, e a empresa já está colhendo resultados, porque ela reduziu os custos no seu tratamento. Tá? Então, de novo, né, passando tudo isso pela governança, né, para que essas práticas ambientais possam ser colocadas em práticas junto com a comunidade, com pessoas qualificadas, e ter retorno do negócio. Então, veja o quanto é importante, né, você ter profissionais que saibam conduzir esse trabalho. E muitos trabalhos, Paulo, ele é feito não só por um profissional, mas ele é feito por profissionais para que se forme, então, um grupo multidisciplinar. Você pega uma empresa de grande porte, que você tem infraestrutura, área administrativa, área produtiva, área de serviços, tá? Você precisa ter um grupo multidisciplinar. É impossível você achar que uma pessoa consegue visualizar os riscos importantes dessa organização. Tá? Então, é dessa forma que a gente conduz os trabalhos e coloca isso no mercado para que empresários que querem ser bem-sucedidos possam ter pessoas qualificadas dando apoio e o suporte técnico necessário. E essas pessoas qualificadas, tendo envolvimento e se aculturando, elas têm a certeza que a empresa vai continuar, né? E vai ter longevidade. Exatamente, a longevidade da empresa, né? Ela depende desses fatores, para que ela não tenha surpresa. Quer dizer, eu tenho uma surpresa e para o negócio ou ferir a reputação, e isso vai retardar o retorno do meu investimento. Daqui a pouco esse investimento passa a ser mais atrativo, esse negócio passa a ser mais importante. Tá? Então, são todos esses cuidados, né, para ter essa longevidade, que é da preparação da alta administração até o menor escalão dentro da empresa. E todos são importantes. Não é porque alguém é servente, não é porque alguém é operador de máquina, ou eletricista, e eu sou o gerente. Não. Todos têm a sua importância. Quando eu quero ter cultura de senso de risco, todos são importantes. Tá? Eu já vi após treinamento um jardineiro dando stop no eletricista que estava fazendo um trabalho errado. Quer dizer, olha só, o jardineiro evitou que o eletricista sofresse um acidente, que poderia ser fatal. E eles se tornaram grandes amigos. Tá? Porque quando você tem cultura, eu inclusive tenho o jeito, o trato, de chegar no setor do meu colega
e tratar isso de maneira adequada no sentido de ajudar. Quando a empresa não tem cultura, alguém acha que eu estou atrapalhando. Mas eu queria aproveitar aqui para, daqui a um pouco nós temos que também entrar nas nossas considerações finais, né? Que me parece que essa abertura, essa troca, esses cursos que nós estamos fazendo de ESG, nos tem mostrado que nós temos que ter uma visão ampliada e que, por mais que ela seja ampliada, nós podemos ampliar cada vez mais, né? Nosso grupo tem proteção de dados, tem compliance, tem risco, tem cuidado com pessoas, tem, né? E isso, nesse nosso estudo, a gente está sempre alimentando, porque aí a gente não esquece de nada, né? Então... Exato. E quando você está ampliando, por exemplo, eu tenho um conhecimento vasto na área, tá? Mas eu sempre vou ter uma determinada limitação. No momento que eu estou conversando com você, e como nós temos o nosso grupo de estudo, que é formado por especialistas, né, reconhecidos no nosso país, o que acontece? Esses profissionais, tá, trocam informação. E eu acho que essa aí é uma das maiores lições de humildade que esse grupo dá. Quando a gente faz essa troca, a gente aceita aquilo que eu aceito isso que você está falando, que você tem mais expertise em determinados momentos do que eu, e você aceitando quando eu tenho determinada expertise que vai somar para você. Que bom que fosse assim e a gente pudesse ampliar isso ainda muito mais, com muito mais profissionais até do nosso grupo. Então, essas oportunidades são interessantes e isso faz com que a gente cresça e amplie a nossa visão e possa contribuir cada vez mais, né, com esses empresários que querem realmente ter gestão de risco e ESG implementado nas suas organizações e ter essa cultura, o qual você está comentando. Nós poderíamos ficar falando assim a noite inteira, né? Tem dias que nós começamos o estudo, vão às 11, né? Que é motivando. Mas nós temos nosso tempo limitado, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Quero te agradecer. Quero dizer que essa troca que tu acabou de falar e que eu acabei de falar nos mostra que nós não estamos sozinhos, que nós temos que continuar aprendendo e que o nosso ciclo vai ser muito maior, né? Que é para a espiral da natureza, né? E que isso nós possa passar para as empresas, que elas se aculturem, né? E que as pessoas se abram para isso, né? Com certeza, Paulo. A minha consideração final é, primeiro, agradecer essa oportunidade, porque muitas pessoas vão ver esse nosso debate e vão perceber que as coisas são simples, basta que a gente tenha conhecimento, tá? E eu acredito que fazendo esse trabalho, além de eu preservar vidas, preservar o nosso meio ambiente e toda essa questão social hoje dentro desse contexto, para ter um pilar de governança corporativa forte, tá? É preservar o capital que gera toda essa riqueza. E a gente, né, então, como profissional, nós como profissionais, deixando esse legado para essa geração e para as futuras gerações. Então, eu nunca me furto de falar sobre tudo isso, toda essa prevenção, toda essa gestão de risco, o método de trabalho, a educação como centro das coisas, porque é assim que nós vamos construir o nosso legado. É uma satisfação ter feito esse trabalho com você. Desejo, assim, todo sucesso para nós e que a gente consiga fazer outros debates enriquecedores com temas importantes que vai agregar aí para os nossos telespectadores. Eu digo assim, aquilo que a gente faz para um amigo se faz de coração, senão não é amigo. Então, por isso, o Amisgo, né? Nós pertencemos a esse grupo. Nós temos essa empatia, tá? Confesso aqui a quem está ouvindo que eu não conheço pessoalmente o Walter. Nós temos... A internet nos propiciou estar fazendo esses debates. Mas já estamos marcados, né? Já temos encontros em outubro, temos um encontro em Florianópolis, temos em Porto Alegre. Nossa, né? Esse churrasco aí, cara. A gente tem como tradição churrasco na nossa região, então nós temos que fazer esse churrasco aí e dar um grande abraço de confraternização e agradecer a vida, né? A nossa trajetória que nos proporcionou esse encontro e essa soma de conhecimentos profissionais e sermos grandes amigos. Com certeza. Fique em paz, tá? Receba um abraço. Sabe que o abraço é a proximidade mais perto do coração, né? Sinta meu abraço virtual e os outros estão reservados. Grande abraço, Paulo. Que satisfação ter falado com vocês.
Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.